O Museu Histórico e Cultural Dr. Fernando José Freire de Andrade, da cidade de Monte Alto, no interior do estado de São Paulo, participa da 19ª Semana Nacional de Museus em um evento realizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Nos dias atuais, cada vez mais as pessoas vão em busca de informações e os museus têm papel essencial neste processo. Mesmo as pessoas não estando em um ambiente museológico, é possível, através das novas tecnologias, conhecer os seus acervos e um pouco das suas histórias. O acervo do Museu Histórico e Cultural de Monte Alto é constituído por peças doadas pela população montealtense. São objetos que contam uma história de mais de 140 anos. Essa é uma cadeira de dentista, ela pertenceu ao almoxarifado da prefeitura, ela é de 1940. Esses modelos eram muito usados no início do século XIX. Dizem os antigos que eles pegavam essas cadeiras e deixavam elas encostadas perto das janelas. Por quê? Porque eles usavam a luz natural do sol para fazer os procedimentos, né? Em 1950 já entraram os consultórios um pouco mais modernos, eles já tinham o seu próprio foco de luz. Antigamente, as pessoas se reuniam nessas salas para quê? Para ouvir o rádio, né? Era muito difícil um lugar em que tinha TV, então eles se reuniam nas salas, ouviam as novelas, as notícias. Nessa sala aqui, eu tenho várias peças do acervo de pessoas muito importantes da nossa sociedade. Aquele rádio que pertenceu ao ilustre Dr. Luiz Zacarias de Lima. Essa vitrola, que pertenceu ao ex-prefeito Antônio Maza, foi doada por sua filha Margarida Maza. E esse jogo de sala, que foi doado por uma artista plástica muito renomada, chamada Madalena Olivastro. Agora eu vou mostrar para vocês algumas peças que foram doadas pela Santa Casa aqui de Monte Alto. Eu separei as seringas de vidro. Elas eram usadas mais ou menos em 1920. Eram bem diferentes das seringas atuais de hoje, né, que são descartáveis e usa e joga no lixo. Antigamente, o acesso aos médicos, né, aos farmacêuticos era mais difícil. Então, as injeções eram aplicadas por curiosos, pessoas que tinham vontade de aprender e elas é que faziam as medicações. Eu vou mostrar para vocês agora como eles faziam para esterilizar as seringas, né, para poder estar reutilizando. Aqui, ó, essa é uma seringa de vidro. Eles lavavam a seringa, deixavam ela bem limpinha, colocavam nas próprias caixinhas que vinham com elas, eles enchiam de água na parte de cima, colocavam e na parte de baixo eles colocavam álcool. Em seguida, eles colocavam fogo no álcool, o fogo aquecia a água, fervia a água e esterilizava a seringa. A Revolução Constitucionalista de 1932, ela tinha como objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e teve como desfecho a vitória militar. Mas o movimento conseguiu seu objetivo, pois em 1934 o governo federal convocou novas eleições. Foi quando as mulheres participaram de uma eleição pela primeira vez. Na época foram feitas muitas campanhas de arrecadação, de mantimentos, cobertores, de dinheiro. E como Monte Alto enviou muitos soldados aqui da cidade, tiveram a ideia de fornecer capacetes de aço e conseguiram arrecadar 102 capacetes, como esse aqui, ó. Esse capacete aqui, ele pertenceu ao ex-prefeito Manuel Carvalho de Lima. Ele foi um soldado da Revolução, foi fundador do Aeroclube Civil de Monte Alto e contribuiu com a fundação dos Jogos Abertos. Monte Alto é o berço dos Jogos Abertos. Ele teve como fundador o Horácio Barioni, conhecido como Babi Barioni. Sua primeira edição foi em 1936. Contou apenas com uma modalidade, que foi bola ao cesto, hoje conhecido como basquete. Teve a participação de 6 equipes e teve como ganhadora a equipe de Uberlândia. Na época, os alojamentos dos jogadores eram a própria casa dos jogadores aqui de Monte Alto. Essa peça foi a primeira tocha dos Jogos Abertos e ainda hoje se mantém a tradição e todas as tochas são acesas aqui na cidade de Monte Alto e elas seguem até a cidade sede dos Jogos.
O Museu Histórico e Cultural de Monte Alto guarda lembranças de pessoas que construíram o mundo em que vivemos hoje e nos faz pensar como podemos projetar a nossa própria história. Ao olhar ao nosso redor, percebemos que, com os novos meios de comunicação e a difusão da internet e da tecnologia, o mundo mudou. As pessoas mudaram, a cultura mudou e os museus precisam acompanhar esse processo. As pessoas hoje buscam mais informações e os museus têm papel essencial nesse processo, porque eles ajudam a fornecer meios para se compreender a realidade através de seus acervos. Os museus, como agentes de transmissão de informação, de memória e de conhecimento, precisam também pensar novas formas de comunicação, e esse é um grande desafio das equipes museológicas. No atual contexto, em que as pessoas estão distantes espacialmente, os museus podem ter dois caminhos: se fechar ou encontrar novas formas para transmitir o conhecimento. Como aproximar as pessoas dos museus? Como serão os museus do futuro? Como reinventar a experiência em museus? As novas tecnologias, como a internet e as redes sociais, começaram a permitir novas formas de interação entre os museus e as pessoas, novas formas de democratizar o conhecimento. Mesmo sem estar presencialmente no ambiente de um museu, é possível conhecer o seu acervo, ler sobre suas pesquisas e saber sobre o processo de aquisição das peças. Este vídeo que você está assistindo é um exemplo. Essa prática é transformadora e aumenta as possibilidades de participação das pessoas nos museus, ampliando as leituras e interpretações sobre o acervo. A tecnologia nos permite um diálogo maior com a sociedade e, por isso, amplia nossas visões do passado e sobre a nossa própria história.